O prefeito de uma cidade na Inglaterra, na Europa, criticou publicamente um incidente de exibicionismo no futebol como sendo o mais ultrajante e repugnante na história do esporte. Ele expressou profundo choque e incredulidade com o que testemunhou. O incidente envolveu um estilo de jogo conhecido como casiflava, um tipo de exibição habilidosa de futebol de rua africano, visando derrotar o oponente de forma humilhante. Yannick Bolasie foi o jogador responsável por introduzir esse estilo de jogo na Inglaterra, deixando defensores perplexos e fãs incrédulos. Sua habilidade era tão extraordinária que muitos o comparavam a jogadores com habilidades lendárias no jogo FIFA. Ele se tornou um dos jogadores africanos mais caros de todos os tempos. Apesar de ter crescido na Inglaterra, Bolasie nunca frequentou academias de futebol quando jovem. Inicialmente, seu sonho era se tornar um rapper, mas mudou para o futebol após experimentar por apenas 4 meses em uma academia. Ele começou sua carreira em um time local de futebol inglês, recebendo 20 libras esterlinas por jogo e um hambúrguer grátis por gol marcado. Bolasie, nascido na França e não no Congo, mudou-se para a Inglaterra aos 7 meses de idade com seus pais. Ele foi inspirado por seus vizinhos africanos que tinham sucesso no futebol, como Lomana Lua do Newcastle. Sorte ou não, Bolasie conseguiu uma oportunidade no futebol ao substituir um amigo de seus vizinhos que se machucou em um time de Malta chamado Floriana. Enquanto jogava em Malta, Bolasie, conhecido por cansar-se facilmente, começou a gravar seus próprios destaques e postá-los no YouTube. Seu talento chamou a atenção de agentes europeus, levando a ofertas de clubes como Enstur, Graz, Leicester, Plymouth e Argyle. No final, ele escolheu Plymouth por desejar retornar ao seu lar. Apesar de suas conquistas, Bolasie enfrentou desafios significativos em seu novo clube, onde teve que provar sua habilidade em um campeonato competitivo. Primeiro veio um trato em Dagenham, na 4ª Liga, mas ele o enviou de volta, e com a janela de transferência chegando sem ele conseguir encontrar um clube adequado, a ironia chegou, e ele acabou tendo um crédito de 6 meses, precisamente para o Rushen e Diamonds. O clube não liga, eu acho que você poderia dizer, clube amadurecido, que a academia havia abandonado há alguns anos antes. Graças a Deus, quando o mercado de inverno voltou, ele conseguiu se mudar para o Barnet, e uma vez lá, não só começou a performar muito melhor, mas ele tinha sorte o suficiente que Tony Finnegan, um ex-agente do Crystal Palace, estava assistindo, e uma vez que a partida tinha acabado, ele disse aos pais dele, eu posso fazer seu filho um jogador da Primeira Liga em 3 anos. Apenas alguns meses depois, Bolasie já estava voltando do seu crédito, e mesmo que o Plymouth acabasse não apenas sendo relegado, mas indo para a banca roubada, naquela época, ele tinha feito o suficiente de nome para si mesmo, que ele conseguiu rapidamente passar de lado para a cidade de Bristol antes que o barco saísse, sendo assinado por apenas 10.000 euros com um agente de assistência afirmando que é incrível que um jogador como Bolasie fosse disponível a este preço. Isso é uma oportunidade de uma vez na vida. E ele não estava errado. 8 meses depois, com o seu time prestes a surviver em sua relegação contra o Coventry, foi Bolasie que chegou tarde e jogou o gol que quase salvou o clube. E então, uma vez que a temporada terminou, não só foi ele votado como o jogador mais jovem do ano, mas ele conseguiu tudo isso, enquanto um Scott legendário, e naquela época, o gerente do Crystal Palace, Dougie Freedman, o assistiu com atenção, e o resultado foi simples. Apenas um ano depois de chegar em Bristol, para o valor de um Honda Civic usado, ele estava sendo valorizado a 500.000 euros, e agora tudo o que ele tinha que fazer era trazer o Palace de volta para a Premier League. Quando ele chegou no clube, eles estavam sentados no fundo da mesa, com 3 derrotas nas primeiras 3 partidas, os fãs já estavam se preparando para uma crise. Todos poderiam ver o quanto eles dependiam do Wilfried Zaha, então todo o gerente colocaria 3 defesares em ele, e estava terminado. Mas bem, uma das primeiras coisas que Freedman perguntou ao Bolasie foi se ele pensava que poderia ser tão bom quanto o Zaha, e ele respondeu, vou ser melhor. Em outubro, não só o Palace estava longe do fundo da mesa, mas com o Bolasie e o Zaha estrangulando os céus de todos os defesares que estavam em seu caminho, eles já estavam no top 4 no caminho para os playoffs de promoção. Como o Bolasie disse, na minha primeira temporada, ninguém sabia sobre mim, todos os defesares se concentraram em Zaha. Então eu sempre estava livre de fazer algo especial, para o resto do ano. Ele deu ao clube tudo o que ele tinha, parece que nada o impediu, não quando Dougie Freedman ficou controversamente no meio da temporada.
Não quando o time nacional congolês o chamou. Até então, ele disse que a única coisa que importava era pegar o Palace para o topo. E quando os semifinais de playoffs de promoção chegaram, com o Palace 160 minutos dentro da liga e ainda sem gol, foi quando o Bolasie tirou um pouco de magia para colocá-los na final. Mas de alguma forma, quando o dia veio, ele não estava no top 11. Ele tinha sacrificado tudo para aquele momento. Ele ajudou eles a iniciar a segunda era de gol do Palace. Caramba, ele estava no time de campeonato do ano. E ainda assim, não importa o que acontecesse, no dia 1, ele estava lá com um sorriso no rosto, celebrando arma em arma com Zaha. Esse era o tipo de cara que ele era. Ele não apenas trazia a magia, ele tinha uma mentalidade de trabalho e trabalho para acompanhar. Havia apenas um problema que ele não conseguia alcançar. Como o gerente de assistência do Palace disse, em cada jogo ele passava 3 ou 4 jogadores em pace, usando as habilidades mais maravilhosas, mas quando era hora de atirar, ele ia acelerar e o futebol ia voar 6 metros acima da barra. Apenas como estava ficando mais e mais preocupante, que o Bolasie tinha falhado de qualquer treinamento acadêmico, no próximo ano, ele foi para a temporada inteira sem alcançar. Isso teria sido inaceitável para qualquer outro avançado da Primeira Liga, mas quando chegou ao Bolasie, não importou aquele ano mesmo com o Zaha saindo para o United. Apenas o clube tomou o passo até o top flight. O Bolasie completamente derrubou o lado criativo do time e o levou a uma das melhores temporadas de todos os tempos, não apenas conseguindo sobreviver à relegação pela primeira vez na era da Primeira Liga, mas quase derrubando um top 10 final. Com cada jogo ficou mais e mais claro que nenhum defensor no mundo poderia o impedir, com o gerente Tony Poulos, a um ponto, afirmando que o Bolasie derrubou o Kyle Walker tão mal, que forçou o Reknap a substituí-lo e mudou suas táticas, mas ainda, nenhum jogo daquela temporada poderia se comparar com o que se tornou conhecido como Cristambul. Imagina isso, segundo a última partida da temporada. O Liverpool precisava derrubar o Palácio com o máximo de golos possíveis. Se eles conseguirem, não terão uma chance no título, com 12 minutos restantes na hora. Eles estão acima de 3 golos e de repente, começou, Damien Delaney recebe o primeiro. Depois o Bolasie derruba no contra-ataque e assiste o White Galé, que segue a nivelar a partida 2 minutos depois. Das 12.000 partidas na Primeira Liga, apenas 24 vezes que o time volta com 3 golos atrás e neste caso especificamente como o New York Times escreveu, o Bolasie estava em frente no centro. O clã Johnson do Liverpool foi humilhado por ele tantas vezes, que naquela noite, os públicos o criticaram tão mal, que ele acabou tendo um meltdown público no Twitter. Esse é o efeito que o Bolasie teve em defesa. Ele era uma espécie diferente. Eles nem sabiam como reagir. Como Alan Pardew dizia, outros clubes teriam tentado mudar o Bolasie. Mas nós reconhecemos que ele era um maverick e confiamos nele. É por isso que ele melhorou tanto em apenas alguns anos. Sua unicidade é o que o fazenda especial e em breve isso será evidente para todos os outros. O próximo ano, mesmo com o Zaha de volta da unidade. Parece que a única vez que o Palácio jogou bem foi quando o Bolasie estava no seu dia. 10 jogos ele só ganhou 2 e mesmo um deles foi graças a um vencedor do Bolasie. Mas no próximo jogo, o Palácio, de novo, foi atrás contra o Liverpool. O Bolasie apareceu, não apenas permitindo ao Dwight Galé, para alcançar seu gol de 30 metros, rebotou do posto, mas depois, flicando um sombreiro sobre o Laverne e assistindo o segundo. O Palácio ganhou 3-1 contra um dos maiores times do país, para escapar da zona de relegação. E, apenas o mais casual dos fãs da Primeira Liga, começou a se perguntar se ele tinha feito isso de propósito ou se ele tinha apenas ficado inútil. Apenas um mês depois, contra o Tottenham, com o soldado Edwin Eriksson, empurrando-o contra o corredor, em um movimento, ele tirou um roulete e flicou o futebol sobre eles, enviando cada fã em uma frenesia, replicando o clipe, de novo e de novo, tentando descobrir como fazer isso, apenas para um dos seus companheiros, para dizer à imprensa que ele fez coisas mais loucas no treinamento. Todos os dias, é como assistir futebol na rua. Mas, o mais que todos queriam mais, então, o Palácio foi chamado para sua primeira Copa do Norte-Africana. E, desta vez, ele não ia dizer não. No primeiro jogo, ele jogou o equalizador para fazer o gol. Mas, uma vez que ele se encontrou 62 minutos dentro da quarta final, perdendo para chegar precisamente aos seus rivais, bem o outro Congo. Virar aquele jogo significava tudo para os fãs. E então o Palácio apareceu de novo, assistindo o seu primeiro gol, e começando o começo, o
que eventualmente permitiu à República Democrática do Congo tomar a medalha de bronze, o seu melhor final, desde que eles ganharam a competição 47 anos antes. E adivinha o quê? Uma vez que o time do treinamento saiu, além do seu goleiro, o Bolasie foi o único jogador congolês na lista, e se parecia que as coisas não poderiam ficar muito melhores. Então, na sua primeira Copa do Norte, ele chegou tarde contra o Newcastle para assistir o equalizador. Então, ele jogou 2 assistções incríveis contra o QPR, mas nada comparado com o que ele fez contra o Sunderland. Depois de um gol na primeira metade, no meio do jogo, Alan Pardew decidiu tentar jogar o Bolasie em um papel mais central. E, 3 minutos, M já estava assistindo o Glenn Murray. 2 minutos depois, ele jogou o primeiro com a final de um jogador verdadeiro. No próximo ataque, ele amou o goleiro para jogar outro. E apenas 11 minutos depois do primeiro gol, ele completou o hat-trick jogando o goleiro, e depois o defensor, antes de bater. Na rede aberta, quando ele correu para celebrar, os fãs começaram a cantar, é como se estivéssemos assistindo o Brasil. E, uma coisa é certa, isso não parecia nada com o Crystal Palace. Nenhum deles jogou o hat-trick na Primeira Liga, nenhum dos mais rápidos na sua história. Não havia dúvida que Bolasie era o coração e a alma daquele time e, uma vez que ele voltou, sabendo que qualquer esperança de terminar no top 7 foi perdida, eu acho que ele percebeu que havia apenas um outro jeito de fazer história dirigindo o clube para a Europa pela primeira vez. Então ele deu tudo em um facap, ganhando uma pena com 4 minutos restantes em um final sem gola. E depois ganhando a abertura no semi dirigindo o Palace para o final apenas a segunda vez na sua história. E sendo um fã de Arsenal, ele não gostou dessa ideia. E então, com o bilionário Farhad Moshiri comprando Everton e enviando a Ronald Koeman um transferimento de 100 milhões de poucos, ele completamente rejeitou o transferimento, oferecendo ao Palace um acordo de 35 milhões de poucos, não apenas fazendo com que Bolasie a anotação de recordes de todo o tempo ou a maior venda do Palace, mas o segundo jogador mais caro africano de todo o tempo, apenas 1 milhão de poucos de Sadio Mané, que acabou de se mudar para Liverpool, tudo menos de 10 anos desde que ele tinha jogado por 20 libras por jogo, e quando confrontado por um repórter com a preocupação dos fãs que ele se tornou mais um aposentador após o tipo de ser Nederlin, Klaassen e Ivobi, ele respondeu: eu sei que estou valendo, mas na realidade, Bolasie se tornou um dos piores aposentadores de Everton. Para começar, tudo parecia incrível, Bolasie e Lukaku estavam completamente em acordo com o outro. Eles até falavam o mesmo diálogo congolês. Então, os defensores nem conseguiam entender o que ele estava dizendo com o outro. Bolasie mesmo até foi em um aposentador de 5 contribuições em apenas 7 partidas. Mas depois eles jogaram unidos, e em um duelo com Anthony Martial, Bolasie não apenas derrubou seu ACL, ele derrubou seus meniscos também. Isso é o que se chama um aposentador de carreira. Mesmo depois de 11 meses, Bolasie se sentiu como se estivesse sendo apressado de volta para o futebol, afirmando que Everton's equipe médica não o cuidou mesmo que ele ficasse mais horas em seus lugares todos os dias por mais de um ano. Quando seu velho físico Christópolis examinou, ele estava chocado com o quão fraco seu braço ainda é. Ele tinha custado cerca de 1 milhão de pouco para cada jogo que ele jogava. Parecia completamente desesperado, mas agora, 3 anos depois, após um instinto no segundo nível da Turquia e 2 meses em Swansea, Bolasie apontou para Criciúma no Brasil. O homem com todos os truques chorou para a terra do futebol lindo, e apenas algumas semanas atrás, ele levou o clube a um histórico vencedor de 4-0 em Vasco da Gama. Ele atingiu a assistência 2 vezes, ele tentou um chute de bicicleta e fez o que quer que fosse. De repente, mais uma vez, os fãs estavam cantando. Você está certo, você não é brasileiro. Eu realmente acho que Bolasie deve ter finalmente encontrado uma casa. Se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueçam de mandar para todo mundo também que esse ano tem bastante vídeo.